Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introieb ad altare Dei, iudicame Deus et discerni causa mea de gente non sancta, abomini et doloso erue me. Qui è questo forte tutto bene, parmi alice effettuare questi cieli, bambini infinitus. E me te luce tu et veritate tua, ipsame deduxerunt et adexerunt ultimote sancto tu, et in tabernacula tua. Et distruiva fatale Dei, ad Deo, Convitevo te vencitera Deus, Deus meus, quare tristes es anima mea, et quare conturbas me. espera em Deu, como adulto, convida por eles salvar todos temes Deus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Se quiser admitir, praticamente sempre, de século a século. Amém. Introiba ad altare Dei, Aleluia, viva e bene. auditorio nostro in nomine Domini. Confite Deo Onipotente, Beate Maria, sempre Vergine, Beato Micaele Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis Petre et Paul, Onibus Sanctis et Vobis Frates, quia peccavi nimis cogitatione verbe et opere, mea culpa, mea massima culpa, id eu preco Beata Maria, sempre Vergine, Beato Micaele Arcangelo, Beato Ioane Baptista, Sanctus Apóstolos Petre et Paul, Homines Sanctus et vos fratres, orare pro me a Domino Deum nostrum. Miserável, tudo, onipotente Deus, é justiça esperar que sofres, perdoa a vida eterna. Amém. Eu, na boca, confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos que agora estavam, porque peguei muitas vezes com pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, minha máxima culpa. Portanto, peço e rogo, bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Misereatur vestre omnipotens Deus et missis peccatis vestris, perducat dux ad vita eterna. Amém. Indulgência, absoluzione et remissione peccatorum nostrorum, triba nobis onipotens et misericordias Dominus. Amém. Deus dubitado, converte-nos. Ustende nobis Domine misericordia tua. Domine que salve orazione mea. Dominus vobiscum. Oremos. Purificar
Dominus vobiscum. Oremos. Presta quesemus onipotens Deus, quod sanctorum, martyrum tuorum quasi et Damiani, natalicia quorimus, acuntis maris, imimentibus eorum intercessionibus liberemos, per Dominum nostrum Iesu Christum Filho Tuo, qui tecum vive et terrena, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Eu não vou usar isso aí. Epístola extraída do livro da sabedoria. Quanto aos justos, viverão eternamente. A sua recompensa está no Senhor, e é o Altíssimo que tem cuidado deles. Desta forma, receberão da mão do Senhor a coroa real da glória e o diadema da beleza. Com efeito, ele os protegerá com a sua destra e defendê-lo-ás com o seu braço. Por armadura tomará o ciúme do seu zelo e armará a criação para se vingar dos seus inimigos. Revestirá a couraça da justiça e o capacete do seu juízo infalível. Embraçará a santidade como escudo invencível. Clamaverunt iuste in Dominum, exaudivit eus et oris hominibus tribulationibus eorum. Liberavit eus, iusta esse Dominus ris, qui tribulatus sunt conde et hominis spiritus salvavit. Aleluia, aleluia. Ec est vera fraternitas, que vinti mundi crimina, Christus secuta este, inclita tenes reina celestia. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Naquele tempo,
Descendo Jesus do monte, parou na planície, ele e a comitiva dos seus discípulos, e uma grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da região marítima de Tiro e de Sidônia, que tinham vindo para o ouvir e para serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados pelos espíritos impuros também eram curados. Toda esta multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía uma força que os curava a todos. Ele então, levantando os olhos ao céu, disse: Bem-aventurado vós, os que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que tendes agora fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós, os que chorais agora, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos detestarem, vos repelirem, injuriarem e proscreverem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Rejubilai e exultai nesse dia, porque será grande a vossa recompensa no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Socorrei os pecadores, São Cosme e São Damião, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. Caros irmãos e irmãs, começamos hoje a celebrar o nosso tríduo em preparação da festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nós vamos celebrar no próximo dia 1º. Nós celebramos a festa de Santa Teresinha no dia 1º, porque no dia 3, como era de costume, é a festa dos santos brasileiros, dos mártires lá do Rio Grande do Norte. Então, com toda a igreja aqui no Brasil, nós nos unimos à igreja. Então, na nossa administração também passamos a celebrar, por decisão do nosso bispo, essa festa no dia 1º próximo. E hoje nós começamos aí o nosso tríduo, meditar, e nesse tríduo nós vamos meditar sobre as virtudes teologais, a virtude da fé, a virtude da esperança, a virtude da caridade. Portanto, começamos hoje a meditar sobre a virtude teologal da fé. Se alguém que está aí atrás, lá no fundo, não estiver ouvindo, pode vir mais para frente. Temos vários lugares aqui. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Nas Divinas Escrituras, o termo fé admite várias significações. Aqui vamos falar daquela virtude pela qual assentimos plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus, e ninguém terá justo motivo
de dúvida que essa fé seja necessária para a salvação. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, nós lemos: sem a fé é impossível agradar a Deus. Ao revelar-nos a sua vida íntima e os grandes mistérios da graça e da glória, Deus nos faz ver as coisas, por assim dizer, do seu ponto de vista divino, tal como Ele as vê. Faz-nos perceber harmonias totalmente sobrenaturais e divinas, que jamais alguma inteligência humana ou angélica conseguiria perceber naturalmente. Nós sabemos que só pela nossa razão nós podemos chegar ao conhecimento de Deus. Partindo das coisas criadas, partindo da criação, nós podemos subir até a causa de todas essas coisas, que é Deus, o Criador de tudo. Só que para conhecer a vida íntima de Deus, a vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse mistério da Santíssima Trindade e outras verdades da nossa fé, como a presença de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua carne, do seu sangue, da sua alma e da sua divindade, na Eucaristia, era necessário a revelação divina, que Deus nos revelasse isso, que Deus nos manifestasse isso, que Deus nos falasse isso. E Ele nos falou através dos seus profetas e, sobretudo, na plenitude do tempo, Ele nos falou através do seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé consiste nisso, em crer em tudo aquilo que Deus nos revelou de sobrenatural. É verdade também que Ele nos revelou algumas coisas da ordem natural que nós poderíamos chegar só com o uso da nossa razão, por exemplo, a sua mesma existência, ou então a verdade da imortalidade da alma. Isso poderíamos chegar só com a nossa razão também, como chegaram os filósofos gregos, por exemplo, Aristóteles. Só que para que fosse mais fácil para todos, Deus revelou também algumas coisas da ordem natural e nos revelou muitas coisas da ordem sobrenatural. Então, crer é assentir em tudo aquilo que Deus nos revelou, porque Ele não pode, como nós vimos na definição, porque Ele é a verdade, e Ele, enquanto verdade, Ele não pode enganar-se e nem pode enganar a nós. O Concílio de Trento diz que a fé é o princípio e a raiz da justificação, e que sem ela é impossível agradar a Deus e chegar a fazer parte do número dos seus filhos. É princípio porque estabelece o primeiro contato entre nós e Deus, enquanto autor da ordem sobrenatural, que é crer nele. É o fundamento, pois todas as demais virtudes, inclusive a caridade, pressupõem a fé, e nela se sustentam, assim como o edifício sobre os seus fundamentos. Sem a fé é impossível esperar e amar. Então, as outras duas virtudes teologais que nós vamos ver nesses dias, a esperança e a caridade, a esperança e o amor, não seria possível sem a fé. Sem a fé não é possível amar com amor sobrenatural, e sem a fé não é possível esperar. Esperar o quê? Os bens, as graças necessárias para nós chegarmos ao nosso fim último, que é a glória eterna, a salvação. A fé informada pela caridade produz,
outros dois grandes efeitos na alma: um temor filial para com Deus, que ajuda muito a apartar-se do pecado, suma desgraça, que a privaria daquele imenso bem, e purifica-lhe o coração, elevando-o às alturas e limpando-o do afeto às coisas terrenas. A fé pode crescer e desenvolver-se em nossas almas até alcançar uma intensidade extraordinária. O santo chega a viver da fé, como lemos na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Devemos nutrir e fomentar a nossa fé, para que não se perca ou corrompa. A fé é, antes de tudo, um dom de Deus, completamente A fé é, antes de tudo, um dom de Deus, completamente gratuito, que ninguém pode merecer. Pediremos ao Senhor, em oração fervorosa, que conserve sempre em nossas almas essa divina luz, que nos ensina o caminho do céu em meio às trevas da nossa ignorância. A nossa jaculatória favorita, repetida com fervor muitas vezes ao dia, deve ser aquela do Evangelho. Eu creio, mas vem em socorro da minha falta de fé. Devemos ressachar com energia, através da divina graça, tudo quanto pode representar um perigo para a nossa fé. Devemos expulsar energicamente todas as dúvidas, todas as tentações contra a fé. E esse combate contra as tentações contra a fé, ele não deve ser enfrentado em um modo direto, mas deve ser enfrentado em um modo indireto, pensando em outras coisas, se distraindo, para que a mente possa voltar à sua tranquilidade e aí sim, depois refletir com calma sobre as verdades da nossa fé. Devemos ampliar o conhecimento das verdades da fé, estudando os dogmas católicos, com todos os meios ao nosso alcance, catecismos explicados, obras de formação religiosa, conferências e sermões. Devemos ver Deus através do prisma da fé, sem dar importância aos nossos vai e vem de sentimentos ou aos caprichos das nossas ideias. Deus é sempre o mesmo, infinitamente bom e misericordioso. Sua natureza não muda, com os consolos e aridezes que experimentamos na oração, com os louvores ou perseguições dos que nos rodeiam, com os acontecimentos prósperos ou adversos que compõem as nossas vidas. A nossa fé, ela deve ser imbalável, ela deve ser perseverante, ela não deve seguir os nossos sentimentos, porque o sentimento ele vai e vem. Não devemos vacilar na fé, nas dificuldades da vida, nas tribulações da vida, nas angústias da vida. Devemos ter sempre essa visão de Deus que não muda. E a fé, ao contrário daquilo que muita gente pensa, não é um sentimento. Não é um sentimento. A fé, ela não parte de dentro para fora, mas é o contrário, ela vem de fora para dentro. É Deus que se revela ao homem, e o homem tem que assentir, aceitar,
as verdades que Deus nos revela. Uma fé que é baseada sobre o sentimento, é uma fé que vai durar muito pouco, que acaba logo. Porque o sentimento, ele é aquilo que é. Ele vem e vai embora. E esse é um problema dos nossos dias. Para muita gente, a ideia da fé, da religião, ela é fundada sobre o sentimento. E muitas vezes até mesmo sobre o sentimentalismo. É aquela ideia: eu me sinto bem na missa, naquela missa, então eu irei lá. Eu me sinto bem naquele tipo de oração, então eu vou fazê-la. Eu me senti bem quando ouvi aquela canção na missa, senti uma coisa em mim, então eu creio em Deus. Não é isso. Não é o que eu sinto. E muito menos o que eu acho. Mas é aquilo que Deus nos revelou. É aquilo que Deus nos revelou. Nos momentos felizes da vida. Nos momentos que nós rezamos com prazer. Mas também nos momentos de aridez. Nos momentos difíceis. Como foi na vida da nossa grande Santa Teresinha. Que viveu também os seus momentos de aridez. Que viveu as suas angústias. Que viveu as suas batalhas. Que viveu as suas tribulações. Os seus sofrimentos. Mas permaneceu firme na fé. Apoiada na palavra de Deus. Na palavra daquele que é a verdade, daquele que não se engana, nem pode nos enganar. Devemos buscar que nossas ideias sobre verdadeiros valores das coisas coincidam totalmente com os ensinamentos da fé, a despeito do que o mundo possa pensar ou sentir. E assim, devemos estar intimamente convencidos de que, com vistas à vida eterna, é melhor a pobreza, a mansidão, as lágrimas de arrependimento dos nossos pecados, a fome e a sede de perfeição, a misericórdia, a pureza do coração, a paz e o sofrer perseguição. O Evangelho da missa de hoje: que as riquezas, a violência, os risos, a vingança, os prazeres da carne, o domínio e império sobre o mundo, devemos estar convencidos de que é desgraças maior cometer conscientemente um pecado venial que perder a saúde e a própria vida. Que mais vale o bem sobrenatural de um só indivíduo, a mais insignificante participação na graça santificante, que o bem natural de todo o universo. Que a vida longa importa menos que a vida santa. E que, portanto, devemos ver e julgar todas as coisas do ponto de vista de Deus, pelo prisma da fé. Somente com fé venceremos definitivamente o mundo. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4. Esse espírito de fé intensamente vivido será para nós uma fonte de consolo nas dores e enfermidades corporais, nas amarguras e provas da alma, na ingratidão ou desdém dos homens, nas perdas dolorosas de familiares e amigos. Fará com que vejamos que o sofrimento passa, mas o prêmio por haver sofrido não passará jamais, que as coisas são tais como Deus as vê, e não como os homens
se empenham em vê-las, com seus critérios mundanos e cheios de caprichos, que os que nos precederam, com o sinal da fé, esperam-nos em uma vida melhor. A vida não muda. A vida muda, mas não termina. Rezamos na liturgia da missa dos defuntos, e que depois dos incômodos e moléstias desta noite em pousada ruim, posto que é, no dizer de Santa Teresa, a vida do homem nessa terra, aguarda-nos para sempre os resplendores eternos da cidade dos bem-aventurados. Ao desfazer-se a casa dessa habitação terrena, se nos prepara no céu uma mansão eterna. Quanta fortaleza deram na alma essas luzes divinas da fé, para suportar a dor e até abraçá-la com alegria, sabendo que as tribulações momentâneas e leves desta vida nos preparam o sobrepujante peso de uma sublime e incomparável glória para toda a eternidade. Como lemos na carta de São Paulo aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 4, versículo 17. Nada há de estranho que os apóstolos de Cristo, e depois dele, todos os mártires, tendo acesa em suas almas a tocha da fé, caminharam intrépidos aos cárceres, suplícios e mortes ultrajantes, alegres em padecer aqueles ultrajes pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos hoje a festa de São Cosme e São Damião, que são mártires e que derramaram o seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, que derramaram o seu sangue por amor de Deus, que foram encontro à morte para permanecerem firmes ao Evangelho de nosso Senhor, aos seus ensinamentos. E tudo isso, eles abraçaram a fé e foram contra a morte, seguiram nosso Senhor Jesus Cristo até o derramamento do sangue, porque creram firmemente em tudo aquilo que Deus nos revelou, na verdade da imortalidade da alma, na verdade da vida feliz, beata, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, lá na glória eterna. Na verdade que Deus recompensa os bons e que pune os maus. Essa deve ser, caros irmãos e irmãs, a nossa fé, e deve, como foi a fé de Santa Teresinha do Menino Jesus. E quero terminar essa meditação sobre a fé citando um trecho da sua autobiografia, História de uma Alma. Lembro-me, por vezes, de certos pormenores que são para minha alma como a brisa da primavera. Aqui tendes um que me ocorre à memória. Uma noite de inverno, cumpria como de costume o meu pequeno ofício. Estava frio, era noite. De repente ouvi ao longe o som harmonioso de um instrumento musical. Então imaginei um salão bem iluminado, todo resplandecente de dourados, de donzelas elegantemente vestidas, dirigindo-se mutuamente cumprimentos e cortesias mundanas. A seguir, o meu olhar pousou na pobre doente que amparava. Em vez de uma melodia, ouvia de vez em quando os seus gemidos queixosos. Em vez de dourados,
via os tijolos do nosso claustro austero, mal iluminado por uma luz muito frouxa. Não consigo exprimir o que se passou na minha alma. O que sei é que o Senhor a iluminou com os reflexos da verdade, que ultrapassavam de tal maneira o brilho tenebroso das festas da terra, que não podia acreditar na minha felicidade. Para gozar 1000 anos de festas mundanas, não teria dado os 10 minutos gastos no cumprimento do meu humilde ofício de caridade. Se no sofrimento, no meio do combate, se pode gozar já, por um instante, de uma felicidade que ultrapassa todas as felicidades da terra, ao pensar que Deus nos tirou do mundo, o que será no céu, quando virmos, no meio de uma alegria e de um repouso eternos, a graça incomparável que o Senhor nos concedeu, ao escolher-nos para habitar na sua casa, verdadeiro pórtico dos céus. Então, esse trecho da história de uma alma de Santa Teresinha, que essa jovem que estava ali cuidando de uma irmã doente, idosa, e que ouviu naquele momento o som harmonioso de um instrumento musical, e veio na mente dela toda a imaginação do mundo, e logo ela recebeu uma luz de Deus que fez ela entender que valia muito mais a pena estar cuidando de uma doente, vivendo naquele pobre e frio mosteiro, naquela vida de sacrifício, naquela vida de provação, naquela vida de humildade, por amor de Deus. E ali ela vai experimentar uma alma grande na alma, e vai dizer que não trocaria aquela felicidade de 10 minutos do que por 1000 anos de festas mundanas. Mas o que é que levou Santa Teresinha a abandonar o mundo? O que é que enchia a sua alma da certeza da felicidade eterna? Que valeu a pena abandonar tudo, o mundo, as riquezas, os fastos do mundo, a felicidade, para se fechar atrás de grades e um pobre mosteiro. A fé, caros irmãos e irmãs, a fé em Deus Pai, a fé em Deus Filho, a fé em Deus Espírito Santo. A fé nessa verdade maravilhosa, que Deus nos chama a bens muito superiores aos bens dessa terra, a uma alegria infinitamente maior do que as alegrias passageiras dessa terra. A fé naquela verdade fundamental para o cristianismo, do amor eterno de Deus por cada um de nós. Então vamos pedir aos santos que hoje celebramos, que morreram pela fé no Evangelho em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a Santa Teresinha do Menino Jesus, no primeiro dia desse tríduo, em preparação da sua festa, a Deus que aumente a nossa fé, que aumente a nossa fé, que a nossa fé possa ser firme, mais firme do que tudo nessa vida, e que a nossa fé nunca seja abalada, nunca venha a ser abalada por nada nessa vida, pelas angústias, pelas provações, pelos sofrimentos, pelas tribulações dessa vida. Vamos nos unir em oração nesses dias para meditar. Hoje meditamos sobre a fé, amanhã vamos meditar sobre a esperança, e depois da manhã vamos meditar sobre a caridade, para sair daqui com mais fé, para sair daqui com mais esperança, com mais confiança em Deus, para sair daqui com mais amor a esse Deus que nos amou e que morreu na cruz por nós. A esse Deus que nos amou, e esse santo que hoje nós celebramos entenderam isso, e por amor de Deus também morreram por Ele, derramaram o sangue por Ele. A esse Deus que amou a Santa Teresinha, e ela entendeu o amor desse Deus, e por amor dele abandonou tudo para se entregar no mosteiro, para viver uma vida consagrada e deixar essa terra com apenas 24 anos,
para poder entrar na glória eterna, na felicidade eterna, para receber o prêmio eterno. Lá ela já não precisa mais da fé, porque agora ela contempla Deus face a face. Ela contempla Deus com seu intelecto, contempla e participa da verdade desse Deus, do amor desse Deus, da eternidade desse Deus e da felicidade dele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Oremos. Gloria a Dio de omnes qui dedicunte nomine tu. Oniam Domine benedictis iustum nomine, ut scudo boni voluntatis tui coronaste nos.
omnia saecula saeculorum. Amém. Oremos preterte saltaribus monem, et divina institutione formati, laudemus dicere. Pater noster, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. et omnia saecula saeculorum. Amém. Pax Domini sin semper vobis. Vem com o Espírito. Agnus Dei victoriae peccata mundi. Misericórdia. Agnus Dei victoriae peccata mundi. Misericórdia. Agnus Dei victoriae peccata mundi. Dona Nobis Fátima. Ó Maria, mãe do amor, Preparai o coração para receber nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
missa este. Deu graças. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, inicius Sancti Evangelii secundo Ioannem. In principio erat el Verbo, et el Verbo era cum Deo, et Deus erat el Verbo, hoc erat in principio apud Deo. Omnia pectum parta sunt et sinipsum parta est nihil, quod parta est sinipsum vita erat, et vita erat lux omnium, et lux in tenebras lucet, et tenebras non comprendum, qui omnis ad Deo qui nomen erat Ioannem, et venit testimonio per verite ut homines credere et no erat qui sede testimonio per verite erat vera peruna omnium, venentium in mundo erat, et mundus feitum partus est, et mundus eum coeam, in procavit, et suium recepere, quod aute ceperunt eo, dedicates potestas Filius Dei fiat, vis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguineus, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate Dei, sed ex donat sum, et verbum canto actum est, et habitatum in nobis, et vivimus gloria eius, gloria patri vincenta paz, plena gratiae et veritatis. Deu graças. Vamos agora fazer a oração do trigo. A oração está na página número 10. Página 10, a oração a Santa Teresinha. Depois vou abençoar os objetos, a água. E por fim, vou fazer o sorteio da estampa de Santa Teresinha. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, modelo de humildade, de confiança e de amor, do alto do céu, lançai sobre nós estas rosas, que trazeis em vossos braços, a rosa da humildade, para que vençamos nosso orgulho e vivamos segundo o Evangelho, a rosa da confiança, para que nos entreguemos à vontade de Deus e descansemos em sua misericórdia, a rosa do amor, para que abrindo nossas almas, sem reservas, a graça, realizemos o único fim para o qual Deus nos criou a sua imagem, amá-lo e fazer com que os outros o amem. Amém. Agora cada um faz seu pedido que deseja receber de Deus por intercessão de Santa Teresinha durante esse tríduo e a sua festa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus. Deus, por cuja palavra todas as coisas são santificadas, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre esta água, o sal, sobre essas estampas de Santa Teresinha. Concedei que todos que fizerem uso delas, em espírito de ação de graças, observando os vossos mandamentos, pela invocação do vosso santíssimo nome, alcance a saúde para o corpo e a proteção e a salvação para a alma. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quem ganhou a estampa de Santa Teresinha hoje foi essa bela estampa, a senhora Juliana. Então, obrigado pela presença de todos. Amanhã estaremos aqui juntos para fazer o segundo dia do nosso treino, onde vamos meditar sobre a virtude da esperança. Vamos olhar para Santa Teresinha, e pegar aí no seu livro, da sua autobiografia, alguma coisa que nos fala sobre a esperança e desenvolver esse pensamento amanhã, no segundo dia do nosso treino em preparação da festa, será celebrada na quinta-feira. E quem vai celebrar a festa aqui para nós vai ser o Monsenhor José de Marcos. Então, na quinta-feira estará aqui o Monsenhor José de Marcos para a festa de Santa Teresinha. Então, obrigado pela presença, tenha uma boa noite, bom com Deus e até amanhã, se Deus quiser.